Fala, meus queridos, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre limpeza de aquário. Um assunto que é um dos mais importantes dentro do mundo do aquarismo. E atualmente, como eu tô colocando muito vídeo aqui no YouTube, como eu tô soltando muito vídeo aqui no YouTube, voltado para o público iniciante, para aquela galera que comprou, que tipo, acabou de comprar o aquário, não sabe praticamente nada ainda. Então esse vídeo é super importante eu soltar aqui para vocês, né, para ter também na nossa playlist de iniciante, né? E falando em playlist iniciante, eu vou deixar o link dessa playlist aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, que é justamente para você que está iniciando e não saca nada de aquarismo, beleza? É o seguinte, vocês puderam ver aí que eu usei o termo limpeza de aquário, como lavar o aquário da forma mais correta, né? E eu usei esse termo porque é dessa forma que os iniciantes mais me perguntam, seja pelo Instagram, ou seja pessoalmente quando eu estou na Ecotop, na Aquarium Monster Shop, na Fazenda Submersa, enfim, das lojas que são parceiras aqui do canal. Pra galera que já é aquarista há algum tempo, deve estar achando estranho o título do vídeo, lavar aquário. Pois é, galera, é exatamente dessa forma que mais me abordam perguntando como que se lava o aquário, se tira tudo de dentro do aquário, qual detergente que se utiliza para poder limpar todos os enfeites do aquário. E hoje eu tô aqui para gravar um vídeo para ensinar você a como lavar o seu aquário da forma correta. A primeira coisa que a gente tem que fazer é esquecer o termo lavar aquário. Você nunca deve lavar o seu aquário. Você nunca deve tirar todo o cascalho, toda a areia ou substrato, chame como quiser. Você nunca deve tirar os enfeites do seu aquário para poder lavar de fato, né? Esfregar com bucha e detergente. Você nunca deve fazer isso. Agora vocês estão começando a entender por que eu coloquei este título de lavar aquário? Pois é, justamente para pegar essa galera que lava o aquário. Exatamente, a gente nunca deve lavar o nosso aquário, né? O primeiro motivo pelo qual a gente nunca deve literalmente lavar, tirar tudo de dentro, lavar tudo, é o seguinte, que o nosso aquário ele precisa de uma carga biológica, ele precisa de bactérias que são benéficas para aquele sistema rodar de forma perfeita. Bactérias essas que vão consumir compostos tóxicos que ficam livres na água. E o principal componente, vamos dizer assim, é a amônia. Então, essas bactérias que vivem ali dentro do nosso aquário, que vivem dentro do nosso cascalho, ali no meio do nosso cascalho, do meio da nossa areia, agarrada também nos enfeites decorativos do aquário, seja um enfeite de resina, seja tronco, seja rocha, né? Ou até mesmo no próprio vidro do aquário, que acaba acontecendo, né? Das bactérias se fixarem no vidro. Qualquer superfície que você tiver no seu aquário vai colonizar bactérias, mas tem algumas superfícies que liberam uma superfície para colonização maior para as bactérias, e isso é assunto para outro vídeo. E se você lava o cascalho, se você lava os itens decorativos do seu aquário, você basicamente está matando todas essas colônias de bactérias, toda essa biologia, vamos dizer assim, vamos usar esse termo para facilitar, né? Toda essa biologia que faz bem ao seu aquário. Então, é por isso que muitas pessoas às vezes me perguntam, Matheus, mas eu usei produto tal que fulano me recomendou de bactéria e não está dando certo. Eu continuo lavando meu aquário da forma correta, com detergente e bucha, só que o erro está justamente nisso, você estar lavando o seu aquário. Quando você causa atrito ali no cascalho, quando você tira o cascalho para lavar, ou quando você esfrega, você já está matando toda a bactéria, toda a colônia de bactéria, toda a biologia que você formou ali com o tempo. Então você não deve fazer isso. Inclusive isso dá muito mais trabalho, né, de ser feito. Às vezes quando vem alguma visita aqui em casa que não tem aquário, né, ou já teve por algum momento, e não se aprofundou tanto, pergunta, Matheus, isso deve dar muito trabalho, né? Ter que tirar tudo isso de dentro dos aquários para poder lavar. Só que não, né? A gente não tira nada disso daqui de dentro do aquário para poder lavar. Inclusive, se um dia eu decidir tirar esse tronco daqui, cara, eu vou causar um grande distúrbio no meu aquário, porque esse tronco aqui, por baixo desse tronco, eu tô acumulando muitos sólidos, muita matéria orgânica que acaba caindo aqui no meio e fica em decomposição. Então, no dia que eu mexer nesse tronco aqui, eu vou levantar uma quantidade enorme de matéria orgânica e pode ser que cause um grande distúrbio no meu aquário, né? Então, é mais ou menos por aí. Espero que vocês estejam entendendo essa ideia de não lavar o aquário. Além de te dar muito mais trabalho, você está causando um grande mal ao seu aquário, né? O que a gente faz, né, para limpar o nosso aquário é a famosa TPA. TPA, que é uma sigla de troca parcial de água. Nessa troca parcial de água, o nome mesmo já diz. A gente troca somente uma parcela de água do nosso aquário. E quanto seria essa parcela de água, Matheus, que a gente vai trocar do nosso aquário? Né? Não existe uma regra engessada para isso, tá bom?
cada aquário é um aquário, mas existe ali um range, vamos dizer assim, de porcentagem de água que normalmente a gente tira do nosso aquário, que vai de 10% a 30%, que é o recomendado. Às vezes, num eventual problema, distúrbio dentro do seu aquário, você está passando por algum probleminha ali, a gente acaba tirando até 50%, mas é no máximo isso, não é recomendado tirar mais do que isso, principalmente se você for iniciante. Então, quando você tira de 10 a 30% de água, já é o ideal, né, aí pro seu aquário. Hoje eu vou mostrar tudo na prática para vocês nesse aquário aqui. Vai ser uma TPAzinha bem simples que eu vou fazer nesse aquário para ilustrar para vocês como é a forma mais correta de um iniciante, pra galera aí que tá iniciando, fazer uma TPA nos seus respectivos aquários, beleza? Então pegou, né? TPA, troca parcial de água, de 10 a 30% do volume de água do seu aquário. É claro que você precisa saber quanto de água tem no seu aquário. Se por um acaso você não sabe o volume de água do seu aquário, vai estar passando aqui na tela, ó, como você pode fazer para calcular. Né? É uma formulazinha bem simples, cara. Você vai pegar o comprimento do seu aquário, a largura, que alguns chamam de profundidade, mas é largura, e a altura. Vai pegar em medidas em centímetros, importante falar, né? Esse aquário aqui, ele tem 65 de comprimento por 35 de largura e 40 de altura, né? Que se eu multiplicar tudo isso, vai dar 91 mil, né? E aí eu pego 91 mil e divido por 1000, que vai dar 91 litros. Então esse aquário aqui, ele tem 91 litros de água, e é assim que a gente calcula, né, o volume de água do nosso aquário, que também é uma dúvida muito frequente, né? Para alguns que estão assistindo esse vídeo, devem estar pensando, nossa, que besteira, eu já sei de tudo isso. Muito bom que você sabe tudo isso, é excelente que você já sabe tudo isso, mas eu digo para você que tem muita gente que não sabe ainda, né? E mais uma vez, frequentando lojas de aquarismo, principalmente aqui na Ecotop no Rio de Janeiro, que eu vou 3 vezes na semana, eu fico 3 dias na semana lá na Ecotop, cara, eu recebo muitas perguntas como essa, galera. Então, pegou o volume de água do seu aquário? E aí sim você vai ver ali, né? Ah, meu aquário tem 20 litros, então 10% de 20 litros são 2 litros. Ou então eu quero tirar 30%, Matheus, eu quero tirar o volume máximo aí recomendado que você indicou. Então eu vou tirar 6 litros de água tendo um aquário de 20 litros. É mais ou menos por aí. Então, nesse aquário aqui hoje, eu vou tirar cerca de 12 litros de água, né, que é um balde que eu tenho aqui, né, dá um pouco mais aí de 10%, né, do volume total de água desse aquário aí, né, mais para poder ilustrar para vocês como fazer a TPA no aquário. Outra coisa também importante, antes da gente partir para meter a mão na massa, é você saber a melhor frequência de TPA do seu aquário, a melhor frequência de manutenção do seu aquário. Aqui eu também não tenho uma regra engessada para isso, vai depender muito do aquário. Se for um aquário de ciclídeo africano, como esse daqui, que tem um pH muito alto e uma dureza muito alta, eu procuro não mexer muito na água dele, para não ficar alterando muitos parâmetros durante a semana, porque dificilmente a gente vai conseguir deixar o parâmetro ali, ó, do mesmo jeito que a gente estava antes da gente fazer a manutenção. Então, para um iniciante, isso então é mais difícil ainda. Então, num aquário de ciclídeo africano do Tanganica, que é esse caso aqui, pH muito alto, dureza muito alta, eu procuro fazer uma TPA por mês, tá? E num aquário amazônico, né, como esse daqui, eu faço uma TPA por semana, que para mim é muito mais fácil manter os parâmetros desse aqui. Afinal, da água da minha torneira, já sai com pH, dureza, temperatura também, tudo ideal para esses peixinhos aqui, para peixes amazônicos. Então, por isso também que eu faço TPA com maior frequência. Mas, de fato, a TPA é essencial para você poder manter a qualidade de água do seu aquário, mesmo se você tem no teu aquário um excelente sistema de filtragem. A TPA, cara, é insubstituível. Não existe produto aí milagroso que é vendido aí pelo mercado que vai substituir uma TPA. Eu já vi diversos produtos prometendo isso, né, de substituir TPA, mas de fato não existe produto que substitua uma troca parcial de água. A troca parcial de água é muito importante para os seus animais, além deles ficarem com uma água mais limpa, obviamente, né, eles vão crescer mais rápido, só tem benefícios. Mais uma vez, nem tudo são flores. Para quem mora em cidade aí que tem um abastecimento de água péssimo, como o Rio de Janeiro, né, tome muito cuidado, óbvio, né, fiquem sempre ligados no que está acontecendo com o abastecimento de água da sua região. Já vi várias situações aí de pessoas perdendo faunas aí, peixes, né, por conta de água de abastecimento de má qualidade. No meu caso, a minha água aqui é água de poço artesiano, que já sai num parâmetro ideal para os meus peixes aqui. E como eu vou saber quais são os parâmetros que saem da água da minha torneira? Com os testes, né? Teste de pH, teste de KH, GH, enfim. Mas o mais importante entre todos esses que eu citei aqui para vocês agora é o teste de pH. Né? Se eu pudesse colocar aqui testes básicos que todo aquarista deveria ter ou deve ter,
né, seria o teste de pH, amônia e nitrito. São 3 testes aí bem básicos que todo aquarista tem que ter à disposição na sua casa, beleza? Então, saiba, é muito importante você saber quanto que está saindo o pH, principalmente da torneira da sua casa, né? Em algumas ocasiões, tem alguns lugares que o pH sai muito alto. Se o pH da sua torneira está saindo alto, desconfie da dureza também, né? E aí eu já recomendo também fazer o teste de dureza. Porque vamos supor que você tem uma fauna, uns peixes no seu aquário, que esses peixes são de água mole. Eles vivem em água mole, como por exemplo o neon. O neon é um peixe que vive em água mole. Se a água da sua torneira estiver saindo dura, já não é uma água adequada para neon, certo? Então tem que ficar ligado nesses pequenos detalhes. Bem, então já falei para você que você não deve lavar o seu aquário em hipótese alguma. Já falei para você como que você vê a dimensão do seu aquário para descobrir a litragem, porcentagem, né, a quantidade de água que você deve tirar numa TPA, né, que é a troca parcial de água, e também a frequência dessa TPA, certo? O que eu tô falando, tudo que eu tô falando aqui é bem básico para vocês iniciarem, e conforme vai passando o tempo, cada um que está assistindo esse vídeo aqui vai adequar a TPA, a manutenção semanal, quinzenal, mensal, do seu aquário de acordo com as necessidades de cada um deles. Esse aquário aqui, ele tem um sistema de filtragem chamado SUMP lateral. Vocês não estão vendo nenhuma tubulação igual um hang-on, né? Aqui já tem um hang-on, né? Ou então tubulação de canister aqui dentro desse aquário, né? Porque o sistema de filtragem dele fica aqui no cantinho, né? Então aqui dentro tem todas as mídias necessárias para fazer, completar, né, vamos dizer assim, a filtragem do aquário. Tem mídia mecânica, mídia química, mídia biológica, tudo aqui dentro. Se você ainda não sabe sobre isso, eu recomendo dar uma pesquisada, uma leve pesquisada aqui pelo YouTube mesmo, depois que acabar esse vídeo, tá? Dá uma pesquisada aqui no YouTube sobre mídias filtrantes para aquário, né? Que aí vocês vão entender o que cada uma faz dentro de um aquário. Eu ainda não fiz um vídeo desse, né? Pelo menos não hoje, né? Mas quem sabe futuramente eu faço um vídeo para explicar o que é mídia mecânica, mídia química, mídia biológica. Então esse aquário tem um SUMP lateral, né? Que a única coisa que eu vou fazer dentro do sistema de filtragem dele é efetuar a troca do perlon ou acrilon, né? Para quem não sabe o que é isso aqui, ó. É uma mantinha, né? Que normalmente a gente coloca como mídia mecânica. É ela que retém todos os sólidos do nosso aquário. A primeira coisa que eu devo fazer antes de iniciar a manutenção de um aquário, a TPA de um aquário, é desligar todos os equipamentos. No caso, a bomba, se você tiver no seu aquário, termostato com aquecedor também é muito importante. Por quê? O termostato com aquecedor é o mais importante de todos. Porque o termostato com aquecedor, ele, na parte onde tem o aquecedor dele, é feita de vidro. Então, se a gente tirar uma determinada quantidade de água, em que essa parte de vidro fique exposta e o aquecedor fique ligado, né, o que vai acontecer é que ele vai acionar, né, o termostato vai acionar o aquecedor e o aquecedor vai esquentar e vai trincar aquele vidro. Ele vai esquentar tanto que ele vai trincar aquele vidro e vai quebrar o seu termostato. Então tudo quanto é equipamento dentro do aquário, né, bomba de circulação, bomba de recalque, filtro hang-on que se você tiver, canister, termostato, tudo isso você deve desligar para fazer uma manutenção dentro do seu aquário, para fazer uma TPA. Então eu venho aqui, é só um botãozinho mesmo que eu aperto. Vamos ver se eu vou acertar ele primeiro. Não, é isso. Ah, pronto. Desliguei aqui o sistema de filtragem, já parou de circular água. E agora é só eu tirar a tela aqui. Eu vou tirar a tela e vou começar a fazer o primeiro passo, o primeiro estágio da limpeza desse aquário, que é limpar os vidros, né? Como nesse aquário aqui eu tenho 3 otossinclos, que são os famosos limpa-vidros, olha aqui, tá vendo? Eu tenho 3 otossinclos nesse aquário que já facilitam muito minha vida. Vocês podem ver que o fundo desse aquário é branco, né? E não tem nenhuma alga, tá bem limpinho, tá limpo até demais, né? Então eles me ajudam muito nessa função aí, de fazer a limpeza dos vidros laterais. Vocês podem ver aqui, ó, nesse vidro lateral que não tem nenhuma sujeirinha, mas de fato aqui no vidro frontal tem algumas partes que estão um pouquinho sujas, né? Então eu vou pegar ali o meu material que eu faço que eu uso para limpar, que eu já vou mostrar para vocês, né? O primeiro passo é limpar. Limpei o vidro frontal, limpei o lateral, o traseiro se for necessário, né? Pronto, primeira parte já foi. O que eu vou usar? Normalmente eu uso o perlonzinho também. Eu pego um pedacinho aqui do perlonzinho, né? Ou acrilon, chamem como quiser, tá? E uso para fazer essa limpeza da parte de dentro dos vidros, tá bom? Né? Tem algumas pessoas que usam buchas, aquelas buchinhas, bucha de pia mesmo, né? Mas se você for utilizar essas buchas de pia, né, as esponjas,
Utilize uma esponja que nunca foi utilizada, uma esponja nova, 0 bala, e deixe ela guardada somente para ser utilizada no seu aquário, né? Porque se você utilizar a esponja que está sendo utilizada na pia da sua cozinha, né, para lavar a louça, é claro que vai ter muita... vai ter de tudo um pouco ali, né? Então não vai ser legal a gente utilizar algo que está sendo utilizado para lavar a louça dentro do nosso aquário ali, cheio de detergente, produto químico, enfim, né? Então procure ter uma buchinha específica para o seu aquário. Outra coisa também, algumas pessoas gostam de fazer, eu também gosto de fazer isso, é porque eu não estou vendo necessidade de fazer isso aqui hoje, mesmo tendo um tufinho de algas ali em cima, né? Mas utilizar uma escovinha de dente para poder escovar os troncos, algumas regiões do aquário onde fica acumulado algumas algas, né? Então, se você for utilizar a escova de dente, também compre uma escova de dente 0 bala, né? E utilize somente essa escova de dente dentro do seu aquário. Beleza? Para não misturar as coisas, ter um monte de produto químico ali entrando no seu aquário e depois você tem um problema e não sabe de onde veio. Então vamos lá para o primeiro passo da TPA, da manutenção, que é a limpeza dos vidros. Primeiro passo já fiz a limpeza interna aí dos vidros, né? E eu vou falar aqui pra vocês também o porquê que eu prefiro utilizar o perlon, né? O perlonzinho, eu tiro um pedaço pequeno, né? Dou uma esticadinha nele, faço a limpeza e depois jogo fora, né? Por que que eu faço isso? Né? Se por um acaso tiver alguma alga aqui dentro, por exemplo, uma alga peteca, né? Que é o terror aí de muitos aquaristas, ou a famosa cladófora também. Se tiver alguma alga dessa aqui, eu fiz a limpeza, essa alga agarrou na buchinha ou no que eu estou utilizando para limpar o vidro, e eu utilizar esse mesmo material em outro aquário, eu vou estar levando a alga desse aquário aqui para o outro aquário. Então, dessa forma, né, pegando um pedacinho de perlon, fazendo a limpeza interna, né, e jogando fora, eu não corro o risco, né, de levar a alga daqui para o outro aquário. É claro que se por um acaso eu utilizar uma redinha de peixe nesse aquário, logo depois eu utilizar nesse, eu vou estar levando de qualquer jeito, né? Mas só que quanto mais cuidado a gente tomar, melhor. E como eu já tenho isso em mente, né, eu já tomo esse cuidado, e eu aqui tenho muitos aquários, né, como vocês podem ver, tem mais outros, né, então eu procuro de todas as formas tomar o maior cuidado possível para não ter esse tipo de problema. Né. De fato, aqui eu tenho um problema com uma alguinha chata, que é a peteca, mas isso não me incomoda porque, pelo menos até o momento, eu não tenho no aquário plantado, né. Aqui no aquário amazônico, lá no outro também, eu tenho peteca, mas é muito controlada, muito mesmo, né, não é aquilo que toma conta do aquário inteiro, né? Então, por isso que eu também já tomo um cuidado ainda maior nos equipamentos que eu utilizo aqui nos meus aquários. Porque se um dia esse aquário plantado pegar peteca, às vezes pode acontecer até de eu ter que desmontar todo o aquário por conta de uma alga. Né? Então, por isso que eu tomo bastante aquário, bastante cuidado. Certo, limpeza dos vidros feita. Agora, simplesmente o que eu vou fazer é remover aquela quantidade de água que eu tinha comentado com vocês. Né? Vou pegar o meu bom e velho balde de TPA, que também é um balde que eu utilizo somente para fazer TPA dos meus aquários, tá? Não utilize nenhum outro balde aí que você utiliza na sua área de serviço para limpar roupa, enfim. Utilize um balde exclusivo para os seus aquários, por conta do mesmo problema que eu já comentei dos outros itens, né? Se você, por um acaso, jogou algum produto de limpeza ali dentro daquele balde e ainda sobra ali um pouquinho e vai fazer TPA, né? Vai voltar água pro teu aquário, tendo produto de limpeza ainda ali dentro, cara, vai dar um problema danado. Então procure sempre utilizar itens exclusivos para seus aquários, beleza? Vou pegar o balde, vou pegar a boa e velha mangueirinha também. Aqui eu não utilizo sifão, eu utilizo uma mangueirinha dessa daqui, né? Para poder fazer a limpeza. A limpeza, basicamente, eu foco também em fazer uma aspiração do fundo. Né? Ou seja, qualquer tipo de sujeirinha, fezes, resto de reação que eu encontrar pelo fundo do aquário, eu procuro estar tirando também, né, nesse momento. Né? Então, além de você tirar a água, você faz uma aspiração do fundo, alguns chamam de sifonagem, né, do fundo do aquário, por isso que às vezes as pessoas utilizam o famoso sifão de aquário, né? Eu aqui utilizo somente a mangueirinha que já me atende, tomando bastante cuidado, né, para não sugar muita areia e também para não pegar nenhum peixinho. Bem, vamos lá.
tirei a quantidade de água desejada. Vocês puderam observar que eu chegava bem perto do fundo. Não chegava muito próximo da areia para não sugar areia. E dava umas pequenas batidinhas assim com a mangueira para ir fazendo com que a sujeira que estava no fundo levantasse, né? E olha aqui como é que ficou o balde. Né? Mesmo o aquário não estando muito sujo, ainda consegui remover uma boa quantidade aqui de sujeira que estava ali próximo do fundo, ou no fundo, né, do aquário. Agora eu vou pegar esse baldão aqui, vou jogar nas minhas plantinhas, que é uma água muito boa aí para regar planta, né, uma água que tem bastante nutriente, né, para a gente poder regar as nossas plantas. Vou jogar essa água nas plantas e eu já vou voltar com um balde cheio de água novinha para jogar aqui dentro do nosso aquário. O balde aqui, ó, já está cheio de água. Vocês vão perceber que a água desse balde aqui, ela tá um pouco amarelada, né, galera? Ela tá um pouco amarelada porque a água da minha torneira já sai amarelada, né? Como eu falei pra vocês, a água daqui é água de poço artesiano, né? É uma água que sai assim amarelada, só que já mandei fazer análise, tudo direitinho. E sim, a água é segura para eu colocar nos meus aquários, tanto que é a água que eu utilizo aqui em todos eles. Beleza? Agora, não querendo mudar de assunto, né? Vamos direto para o que interessa. A água direto da torneira, enchi o balde com água nova. Simplesmente vou pegar o meu querido anticloro ou condicionador de água. Aqui eu utilizo esse daqui, ó, da Reflower, tá? Effective Conditioner da Reflower. Cara, esse daqui rende bastante. Ele também tem Stress Guard na composição, tá? Que basicamente é para dar uma acalmada nos peixinhos, né? E ele incentiva na produção de mucosa, na mucosa protetora. Então, esse daqui é um excelente condicionador de água, 1 ml para cada 50 litros. Ele rende muito, beleza? Então, peguei aqui, na verdade, seria menos de 1 ml, né? Só que como eu não tenho um dosador de menos de 1 ml, vai esse daqui mesmo, com 1 ml. Joguei 1 ml, dei a lavadinha no potinho, pronto. Né? É instantâneo, galera, não precisa esperar. Tem a galera que me pergunta, Matheus, depois de quanto tempo de eu adicionar um anticloro na água, ele vai neutralizar o cloro, metal pesado, cloramina, enfim, ele vai neutralizar na hora, instantaneamente. Você jogou, ele já começa a agir muito rápido, né? Questão de segundos. E agora é só pegar o balde e jogar a água de volta para dentro do aquário. É claro, mais uma vez, vocês têm que saber se a água da torneira da sua casa sai com os mesmos parâmetros ou com os parâmetros adequados aí para os seus peixes. E dependendo da época do ano, inverno principalmente, fiquem ligados na temperatura da água. Se a água estiver saindo muito gelada, né, e você precisa compensar, dar uma compensada dando uma esquentadinha na água, mas não utilize a água do chuveiro por conta da resistência. Beleza? A água sempre direto da torneira, se tiver que esquentar, esquenta, pega uma jarrinha, esquenta uma parcela da água, joga de volta até chegar na temperatura que você deseja, beleza? Então, a água que já está pronta para eu retornar para o aquário, vou retornar a água e reativar tudo novamente. E se você precisar de algum condicionador de água, acelerador biológico, qualquer tipo de equipamento, produto, e quer pagar um precinho bem bacana com aquele cupom de desconto maroto, é só você entrar lá no site www.ecotopaquatico.com.br, que tem condicionadores de água, fertilizantes para aquário, aceleradores biológicos, tudo que você precisa para o seu aquário no mesmo site. ecotopaquatico.com.br, chega lá no carrinho, lança o cupom Monster10, ganha 10% de desconto e se pagar no Pix, tem mais 7% de desconto. Então, desconto para Dedé e para vocês. Tela já no lugar, já tá aqui em cima a tela do aquário. Troquei o perlão do aquário também, por isso que a água ficou um pouquinho turva, né? O perlão, olha pra vocês verem aqui como é que tava o perlão, cara, do aquário. Olha aí como é que ele tava imundo, bem sujo. Pois é, acabei de trocar o perlão, aí por isso que a água ficou um pouquinho turva assim. Passaram alguns sólidos, né, que estavam nesse perlão pro aquário, mas questão de pouco tempo com a recirculação de água do filtro, todas essas micropartículas aí que vieram aqui pro aquário vão voltar pro sistema de filtragem e vida que segue. Agora, para encerrar de vez a manutenção do aquário, eu vou adicionar 2 produtos, que no caso esses produtos são opcionais, né? Só que são produtos que normalmente eu recomendo para a galera que acaba de fazer manutenção, uma intervençãozinha no sistema de filtragem, como eu fiz aqui, que são os aceleradores biológicos. Vou estar utilizando aqui o Biostart Biobacter, ambos da PowerFert, que é uma marca nacional. Cara, esses daqui têm o melhor custo-benefício do mercado hoje, né? Eles são acessíveis e são muito bons, funcionam muito bem. Já estou utilizando aqui nos meus aquários há mais de ano. Eu vou estar utilizando aqui para dar uma reforçada no sistema biológico, né, na parte biológica aqui do nosso aquário.
No caso, dentro desses aceleradores biológicos aqui, a gente tem bactérias que são essenciais para o bom funcionamento dos nossos aquários. Bactérias que vão consumir amônia e nitrito e também bactérias que vão acelerar o processo de degradação de matéria orgânica, facilitando o consumo, né, desses compostos nitrogenados, como amônia e nitrito, pelas bactérias. Beleza? Então vamos lá. Vou adicionar aqui Biostart Biobacter, encerrou a TPA e já foi. Algumas horas depois, volto aqui no finalzinho desse vídeo para lembrar vocês que no final de toda TPA ou grande intervenção que você faça no seu aquário, é normal a água ficar um pouco turva, da mesma forma que tá nesse aquário aqui, ó. Ó, tá vendo esse aquário do lago? A água cristalina e esse daqui com a água turva. Eu acabei de fazer TPA desse aquário aqui, tem umas 2 horas mais ou menos, né? Então, é normal. Essa água aqui só vai ficar cristalina mesmo amanhã, ou seja, daqui a umas 12 horas que essa água vai voltar a ficar na sua normalidade, né? Mas não se assustem, não fiquem ansiosos, não tomem decisões precipitadas de querer comprar clarificante para jogar na água do aquário, né? Inclusive essa questão da utilização de clarificante eu não recomendo tanto, até porque se você está utilizando clarificante na água do seu aquário, a água do seu aquário está ficando turva, tem alguma coisa de errado aí, ou então seu aquário é muito novo, enfim, também é algo assim, pode ser várias situações. Mas não se assuste, de fato, fica um pouquinho turva após o TPA, depois volta ao normal. Espero que eu tenha esclarecido muitas dúvidas de vocês, espero que eu possa colaborar muito aí pra gente poder extinguir essa ideia aí de lavar aquário, cara. Ninguém merece ficar lavando aquário, né? Tirar tudo de dentro do aquário, cascalho, substrato, cascalho, substrato, mesma coisa. Cascalho, os enfeites de resina que às vezes a galera tem, a casinha do Bob Esponja, a casa do Nemo, rochas, troncos, já pensou, a gente toda vez tem que tirar tudo isso, o trabalho que vai dar, e a gente também causa um grande desequilíbrio no nosso aquário. Dessa forma a gente nunca consegue estabilizar o aquário, e infelizmente ainda tem lojas eu não vou dizer nem que é loja de aquarismo, normalmente são lojas pet, né? Você vai nessa loja, tem de tudo um pouco dentro dessa loja, né? Claro, eu não vou ser covarde aqui em generalizar, tem muitas lojas pets que são excelentes, tem setores de aquarismo excelentes, como por exemplo aqui no Rio de Janeiro tem a Catuta Aquários, que é uma loja pet, que tem um setor de aquarismo excelente lá, que é tocado pelo meu amigo Daniel, né? Só que, infelizmente, a gente tem muita loja pet aí, inclusive grandes pet centers, que no setor de aquarismo não tem uma pessoa tão bem qualificada ali para poder ajudar os novos aquaristas, né? Eu já vi muita loja pet mal intencionada que propositalmente fala para a pessoa poder lavar o aquário mesmo, porque dessa forma a pessoa nunca vai conseguir estabilizar o aquário e então o aquarista sempre tem que voltar lá, né, para comprar mais e mais vezes peixe, que vive morrendo peixe no aquário, né? O aquarista não sabe o que é, porque sempre está lavando o aquário, e o motivo é exatamente esse, justamente porque você está lavando o aquário que está perdendo o peixe, né? Então, espero que possa ajudar muito e que a gente vá perdendo essa cultura, né, essa cultura ruim aí, né, de ficar mandando o aquarista lavar aquário. Cara, se você montou um setor de aquarismo na sua loja, no seu pet, cara, tu tem que entender pelo menos o básico do básico, que é isso aqui que eu tô falando nesse vídeo, para ensinar o seu cliente a não fazer besteira. Se seu cliente vive perdendo peixe, uma hora você vai perder esse cliente. Então isso é burrice também, né? Então você fidelizar o seu cliente, né, fazer com que esse cliente tenha sucesso no aquário, né, também é um sinônimo de que você vai ter um cliente por muitos e muitos anos. Não adianta nada você falar para o seu cliente matar os peixes, para ele viver comprando peixe, mas chega uma hora que ele vai cansar e não vai comprar mais peixe nenhum, vai desmontar o aquário, ele vai sair por aí espalhando, né, dizendo que aquário é difícil, não tem aquário, porque dá muito trabalho. Infelizmente a realidade é essa. Beleza, meus queridos? Se restaram dúvidas, deixa aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia, né? Vou me esforçar para responder, cara, mas eu sei que um vídeo como esse aqui tem muitos comentários, mas eu vou me esforçar de alguma forma para poder responder a vocês. Valeu, meus queridos? Tamo junto, é nóis, fiquem todos com Deus e fui!